Fala galera, mais um vídeo. O assunto do momento, filho do Crefiso, né? Marcos Faria Lamáquia, né? Como a pronúncia correta. E assim, gente, vamos lá. Eu vi essa parada, né, ontem, à tarde, final da tarde, só que eu tava ocupado e não fiz o vídeo. Deixei o vídeo para fazer, para descer, para passar para vocês hoje de manhã, né? E assim, gente, vamos lá. Lá atrás, quando nós fizemos uma pesquisa em relação a esse cara, em relação ao Marinakis, achamos várias merdas dele, várias, e ninguém dentro do Vasco fez a real due diligência em relação a pesquisar sobre a vida do cara. Isso, mortes em relação a pessoas que eram testemunhas contra ele, assim por diante. Pesquisei sobre esse filho, né, do Lamáquia, não achei nada, tá? Até o momento não achei nada. Então assim, parece, entre aspas, ser uma pessoa idônea, parece. Mas vamos dar uma lida na matéria e depois eu dou a minha opinião sobre isso, tá? Opinião, tá? Vou ler a matéria do GE, tá? Que é do Bruno Murito e Rafael Zarbo. Aqui eles falam também que parece que foi o Pedrosa. Não me perdoem, Pedrosa já fez muita bola fora dentro do Vasco. Muitas paradas que fala que vai fazer e não acontece. Então, pra mim, até que se prove o contrário, Pedrosa é mentiroso. Beleza? Caminhando sem recurso de investidor há 1 ano e meio, diz a matéria do GE, Vasco vai entrar em 26 ainda com a perspectiva da vinda da SAF. O interessado passa longe de ser desconhecido, mas é um agente novo no roteiro de possíveis investidores da SAF, né? Que é o Marco Lamáquia. Marcos Faria Lamáquia, filho de José Lamáquia, marido de Leila, presidente do Palmeiras, negocia com a diretoria de Pedrinho hoje no controle da SAF. Com boa relação com o pai, com a diretoria de Pedrinho, o empresário de 47 anos tem entusiasmo do pai para seguir rumo à compra do futebol do clube. A notícia foi dada antes pelo jornalista Lucas Pedrosa. Foi como eu falei, não acredito no Pedrosa porque já deu muita bola fora. Muita. Então, me perdoem, para mim é mentiroso. Filho de Lamáquia é uma das 5 herdeiras, né? O filho de Lamáquia é uma das 5 herdeiros, né? Do banqueiro Aloísio de Andrade Faria, que faleceu em 20, foi fundador do Banco Real. Marcos tem perfil discreto e poucas aparições públicas. Eu não achei certas coisas dele, aparições dele, tão poucas. Me mandaram, né, uma foto dele correndo, fazendo uma corrida. Fora isso, não tem muita coisa. Tem vida independente das empresas do pai, por consequência de Leila, a atual mulher do pai, José Lamáquia. Tô lendo a matéria do GE, tá? Mas Lamáquia segue sendo personagem importante nas longas tratativas de diretoria de Pedrinho. Vamos lá. Pedrinho se elegeu com a parada do Lamáquia, que iria comprar a SAF do Vasco, a Crefisa. E todo mundo sabe que nada ocorreu. É isso. Então assim, Pedrinho mal ou bem deu um estelionato eleitoral na última eleição em relação a isso. Os Vasco Mongol, todo mundo acreditou. Caraca, Crefisa no Vasco vai soltar o dinheiro, somos ricos. Falaram isso. Não é minha opinião. Falaram isso. E detalhe, cadê? Não houve. Por isso que eu tenho pé atrás com essas coisas. Eu só acredito quando acontecer. E detalhe, o ideal é Pedro Paulo vir, e se isso já saiu na mídia, né, em relação ao Pedrosa, Bruno Murito, o Zarbo do GE, trouxe isso, o certo é você, Pedro Paulo, vir aos torcedores e dar a sua explicação. A matéria é verdade? A matéria é mentira? Pererê, dá a sua opinião, dá a confirmação se existe ou não, porque eu não acredito, eu não confio em Lucas Pedrosa. GE já apareceu coisas no GE que não foi real,
Então a gente não pode nem acreditar no GE 100%. Então assim, por que você não vem a público? Há 7 meses, há 8 você não aparece. Tá com medo de quê? E detalhe, outra coisa também. Agora parece que Pedrinho não quer se reeleger, né? Eu vou dar graças a Deus por você sair do Vasco. Mas eu tenho certeza que você vai querer reeleição. Isso é fato. Dificilmente você vai querer ficar de fora. Você tá falando isso agora. É um docinho, pererê. Beleza. Vamos ler a matéria. Filho de Lamarck, é fundador em 2011 da Blue Star, uma gestora financeira do fundo de investimento, mas foi diretor da Crefisa por muitos anos. Também trabalhou no Banco Alfa, outro banco fundado pelo avô Aloysio, em relação que ele é herdeiro da herança do Aloysio. Vasca Faria Lamarck foram procurados pelo GE. O GE procurou a família Lamarck, beleza? Procurou o Vasco, aqui ó, e não comentaram sobre o tema. O Pedrinho foi procurado pelo GE e não comentou a matéria. O Lamarck, a família Lamarck, foi procurada pelo GE e também não comentou a matéria. Marcos está em viagem de férias fora do Brasil, inclusive também pela necessidade do fluxo de caixa. É provável que o Vasco recorra a um novo empréstimo DIP, modalidade de empréstimo para as empresas de recuperação judicial, no início de 26, novamente a Crefisa. 10, pedido uma condição de ter 10% da SAF. A Crefisa foi e aportou 80 milhões no Vasco de empréstimo. Vai pedir mais 10%. Vai aportar quanto? Mais 10% para a Crefisa se não pagar? É por isso que todo mundo fala que a Crefisa já é dona da SAF do Vasco, porque já tem garantido 10%. Eu não acredito em Pedro Paulo. Pedro Paulo veio da Sempre Vasco, uma chapa do MUVE, apoiada pela chapa Mais Vasco do Salgado do MUVE. O Pedrinho é Salgado e Salgado é Pedrinho. Não sei como que até hoje eles falaram que eles brigaram. Eu ainda tenho o pé atrás com isso. Por trás dos panos eles são amiguinhos. Mas isso aí a gente só vai saber depois. Aqui ó. E agora, outro empréstimo para ficar preso de novo. Não recebeu o dinheiro da Copa do Brasil, não vai receber o valor da Nike. Nike já a Nike já está no Vasco. Vai receber valor da Nike. Vai receber a premiação, ou já recebeu. Vai receber em relação à Liga ano que vem. Precisa de mais empréstimo da Crefisa? Aí, ó, busca um novo respiro financeiro depois de captar 80 milhões em modalidade de empréstimo com a Crefisa. Previsão era de que os recursos terminassem justamente em janeiro. Por isso, o prazo da revenda da SAF também é fundamental para os vascaínos. Não. Eu, Fábio Oliveira, dono do Tribuna Vascaína e de outros canais, eu não apoio a revenda. E outros canais também não apoiam. Pedro Paulo, o Vasco, você já era para perceber, esse ano mesmo, o Vasco é viável. Se você fizer uma gestão transparente, você não precisa vender o clube. E aí, como fica? Vai vender assim mesmo? Velho, se você não vender, o povo vai dar graças a Deus. Muita gente não quer a venda. São alguns gatos aí, alguns gatos pingados aí por causa de canais passapano, desses que falam que tem que ter a revenda. Apoiaram o Jorge Salgado lá atrás. Exemplo, Fábio Azevedo, Atenção Vascaína, que apoiou o Salgado lá atrás, fala da revenda. Bota a coisa na sua cabeça, Pedro Paulo. Você teve provas que o Vasco é viável sem SAF. Aliás, com a SAF sendo do clube. Fazer o que, né? A divisão da SAF, a divisão do Vasco hoje, das ações da SAF, é 30% do associativo
do CRVG, 31 da 777 que comprou em aporte de 22, para mim esses aportes nunca chegaram, mas eles falaram que chegaram, e 39% em discussão da arbitragem. Vamos lá. Para o Marco Lamáquia comprar a SAF do Vasco, vai ter que resolver na arbitragem. A EQEP vai ter que botar o bedelho dela nisso. Se a EQEP não quiser, o Marco Lamáquia não compra nada. Aí você fala para mim, Marco Lamáquia pode comprar, já é certo. Milhões entrando. Falaram que eram 2 bi, né? Assim diz o Pedrosa. Bilhões entrando. É as capas que tá rolando aí. É as capas que estão rolando. Bilhões entrando. Aporte de 2 bilhões em 5 anos. E aí? Esqueceu da arbitragem? Vocês que fazem essas capas. Vocês esqueceram? Vocês esqueceram que se a EQEP não quiser, não tem venda? E aí? A arbitragem da FGV até agora não tem data. Não rolou ainda. Beleza, essa arbitragem der favor ao Vasco, fedeu para eles. É tudo. Essas 39% que tá na arbitragem vai por volta pro Vasco. O Vasco fica com 69%. E aí? Como fica? Vocês esqueceram disso? Antes de botar essas capas falando que é bilhões entrando, 2 bi dentro do Vasco, bota a cabeça para funcionar. Não precisa disso não. Era grego, era o Crefiso na época que o Pedrinho entrou, nada, não aconteceu nada. Era o tal do italiano, nada. Era o Marinax, o grego, e nada. Mais uma vez, mais um artista nessa novela. Entra nessa novela, que é o filho do Lamáquia. Que botaram, aí o Lucas Pedrosa botou a matéria falando que ele quer comprar a SAF do Vasco. Tem até aqui a parte que está na Net Vasco. Olha o nome o que está na capa, né? O principal. O Vasco pode vender a SAF para Marco Lamáquia, filho do dono da Crefisa. O Vasco não pode vender nada. Está na arbitragem. E se a EQEP não, se eles forem conversar com a EQEP não quiser, não rola, vai continuar na arbitragem. Então, bota a cabeça no lugar. Bota a cabeça no lugar, vocês que estão pensando que vai rolar agora. Tira o cavalinho da chuva que não vai rolar nada não. E detalhe, fiquem sabendo a partir de hoje, pode nem rolar a obra de São Januário ano que vem. Nem no início do ano. E se rolar a partir da metade do ano. Depois vocês me falam por quê. Beleza? Valeu, galera. Vídeo novo no Tribuna. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Nossas lives voltam a acontecer em janeiro. Fui, tamo junto. Até daqui a pouco. Até o próximo vídeo. Valeu.